Nessa semana, a gente tem duas datas comemorativas muito importantes. O Dia da Criança, no dia 12, Dia do Professor, no dia 15. Professor é figura de importância máxima numa sociedade que se quer desenvolvida ou que se diz em desenvolvimento. E eu começo citando uma fala de duas autoras, Fabiola Overhat, não sei se é assim que pronuncia, e Lara Andrea Crivellaro. Elas dizem que não se faz educação sem educadores e a valorização dos professores é o primeiro passo para garantirmos uma educação de qualidade no Brasil. Quando a gente fala valorização dos professores, parece que as pessoas só ouvem salário. Claro que o salário é importante e o salário dos professores precisa sim mudar, crescer muito, para que eles tenham condições de investir tudo que a gente sabe que eles precisam investir, para que a escola seja aquilo que a gente precisa que ela seja, para que o nosso país chegue onde a gente deseja que ele chegue, para que a nossa população viva como a gente quer que ela viva. Professores são fundamentais em qualquer sociedade, a menos que a gente não queira que essa sociedade, que essas pessoas evoluam. Mas os professores também precisam evoluir. Eles também precisam investir em conhecimento, mas em qualidade de vida. Também o que nós vemos é um brutal adoecimento dos professores. Eu não vi, eu dei uma pesquisada, não foi uma pesquisa profunda, mas eu dei uma pesquisada e eu não vi nenhum estudo que fale sobre a porcentagem de professores que têm burnout. Mas eu acredito que seja enorme, porque eu lido aqui no consultório com várias situações onde o adoecimento do professor tem participação importante, seja porque eu recebo o professor para um suporte psicoterápico, seja porque eu recebo crianças a quem esse professor não teve condições de tratar, de acolher, de promover como a gente espera que o professor faça. Eu me lembro que no primeiro vídeo eu disse que dedicaria esse mês exclusivamente às crianças. E agora estou falando dos professores. Mas é porque os professores são importantíssimos para as crianças. Nós nos lembramos das nossas experiências mais marcantes com os nossos primeiros professores. E eu vou aproveitar essa oportunidade e agradecer a minha primeira professora, a tia Filhinha, da Escola Santa Terezinha. A escola ainda existe. Hoje a escola é dirigida, coordenada pela Maria das Graças, que já estava lá quando eu estava, há quase 60 anos atrás. E também fazer uma homenagem, um agradecimento à minha professora do grupo, Dona Maria Hilda. Dona Maria Hilda de Carvalho. Hoje a Dona Maria Hilda mora em Belo Horizonte, mas ela está aqui no meu WhatsApp. São lembranças muito caras, muito marcantes. Essa semana uma criança me perguntou, como você faz conta assim? E eu falei, porque minha professora fez a gente estudar muita tabuada. E aí eu aprendi. Por que você gosta de ler? Na minha casa tinha um ambiente de leitura e na minha escola, nas 4 primeiras séries, tinha clube de leitura.
E eu escrevi uma carta, eu era secretária do clube de leitura, escrevi uma carta para Maria Clara Machado, falando sobre a peça dela, Plúftio Fantasminha, e a Maria Clara respondeu: são memórias importantíssimas ligadas aos professores. Professores são fundamentais. Eu já era psicóloga, eu estava fazendo a formação em psicanálise e depois grupo de estudos e comecei a fazer a psico-oncologia. Eu já tinha 20 anos de profissão. Quando eu comecei a comentar com o meu professor da formação em psicanálise, o coordenador do nosso grupo de estudos, sobre o que eu estava estudando em psico-oncologia, ele falou: você vai precisar de um dicionário de termos médicos, e me deu de presente. Professores são estas figuras que nos ensinam a ler, mas nos ensinam a ler o mundo, nos ensinam a ler a vida. Então eles precisam de investimento neles, na pessoa, ou nas pessoas, né, deles, para que eles sejam as pessoas felizes que vão acordar nas crianças e nos adolescentes o desejo de aprender, de crescer, de se modificar, de escolher um caminho no qual viver, trabalhar, construir a própria vida. A atuação do professor tem impacto dentro e fora da escola. E é isso que eu acabei de falar com esse monte de referências ao meu passado com professores. Seja no desempenho dos estudantes, na qualidade da educação ou no progresso do país. Não tem país que cresça sem uma educação de qualidade. E não tem educação de qualidade sem bons professores. E não tem bons professores que não sejam pessoas que estejam de bem com a própria vida. E não se está de bem com a própria vida quando não se tira do próprio trabalho a dignidade que cada um de nós merece ter na vida. Você sabia que no Japão, a única pessoa que não precisa se curvar diante do imperador é o professor? Pensa nisso. No Japão, a única pessoa que não precisa se curvar diante do imperador é o professor. Em um cenário educacional ideal, o professor é valorizado pela escola, pelo governo e pela sociedade, devido à importância do seu papel na construção de um país melhor. Para isso, deve receber todo o suporte necessário para realizar seu trabalho, inclusive a utilização de tecnologia para facilitar sua rotina dentro e fora da sala de aula, dizem as autoras Fabiola e Lara, mas eu digo que ele também deve receber suporte para poder cuidar da sua saúde física, mental, social, espiritual, para que ele esteja inteiro no exercício da sua profissão, para que ele seja uma pessoa na qual a criança possa se espelhar, para que ele seja uma referência que a criança vai carregar para o resto da vida. A profissão que forma todas as profissões necessita do nosso apoio para a construção de um país melhor. A construção de um país melhor depende do apoio que nós damos aos professores. Então, a minha homenagem aos professores é um pedido de que eles não desistam, mas é uma pressão, né? Um empenho junto ao Estado, junto aos poderes, para que
olhem para os professores, vejam o sofrimento dos professores que não acabou, né? Sofreram muito na pandemia, tiveram que se reinventar. Eu atendi aqui professores, professoras durante a pandemia que se desdobraram para não deixar nenhuma criança esquecida, isolada, merecem todo o apoio. Mas o pós-pandemia também está muito difícil para os professores. O número de professores deprimidos é enorme. Como eu falei, eu não encontrei nenhum estudo de burnout, mas eu acredito que seja muito grande o número de professores que mereceriam o diagnóstico de burnout. É preciso que a gente olhe para isso, é preciso que a gente invista nisso, é preciso que a gente valorize o trabalho do professor e valorize a pessoa do professor, porque não há impessoalidade possível quando se é professor. E a pessoa do professor precisa estar lá inteira, de bem com a vida, pronto para despertar nas crianças e nos adolescentes essa sensação de que vale a pena. Exige esforço, exige sacrifício, exige superação, mas vale a pena. Parabéns, professores que não desistiram. Desculpem, professores que não puderam continuar porque não encontraram em nós, sociedade, o apoio que precisavam.